Bom dia, oitavo ano. Hoje, dia 22/6, iniciando mais uma aula online. Essa semana, a gente, logicamente, continua com nossas aulas online. Queria dizer para vocês que é preciso fazer a atividade certinho, não deixar acumular, né? Porque é assim, né? É uma aula normal, só que à distância. Continua assim, ok? Essa semana eu escolhi um tema baseado, porque a gente está no oitavo ano, a gente começa a entender o mundo que a gente vive, ok? E para a gente entender o mundo que a gente vive, é preciso entender alguns conceitos, ok? Então, o tema da aula essa semana são as potências tradicionais e emergentes na ordem mundial do pós-guerra. Vocês vão entender o que é geopolítica, é uma palavra nova. Vocês vão entender o que é Estado, o que é nação, o que é território, o que é governo e o que é país, né? E baseado nisso, eu começo falando a aula sobre a geopolítica. Você sabe o que é geopolítica, né? Então, o que acontece? A geopolítica, por exemplo, vamos pegar um exemplo facinho. O governador de São Paulo, ele toma conta do estado de São Paulo, certo? O presidente da República, que é o Bolsonaro, ele toma conta da esfera federal do nosso país. O prefeito da cidade, ele cuida da esfera municipal. Cada um cuida do seu território. E todos são organizados pela Constituição Federal. Então, nós temos a Constituição Federal, ela organiza essas relações entre as esferas estaduais, municipais e federais. Tá? Geralmente o presidente da República não interfere na política que o governador do estado faz. Se ele estiver agindo corretamente, de acordo com as leis, de acordo com a Constituição, não vai ter problema nenhum. Tá? Então isso aí é a política interna. Quando eu falo de geopolítica, é o seguinte: o que é geopolítica? É a política que um país faz em relação ao outro. Tá? É uma relação de política em relação ao outro país. Por exemplo, os Estados Unidos fez em relação ao Iraque, quando invadiu, quando dominou, quando prendeu Saddam Hussein, quando matou Osama Bin Laden, né? Os Estados Unidos com a Venezuela também, por causa do governo ditador da Venezuela. A política brasileira em relação à Venezuela também. A Venezuela ela foi suspensa do Mercosul. O Mercosul é um acordo econômico que o Brasil é líder aqui da América do Sul, e a Venezuela foi suspensa, porque ela está passando por vários conflitos internos, né, dentro do próprio país dela, que não é um país que não respeita a democracia, e por isso ela foi suspensa do Mercosul. Tá? Por que geopolítica? Para entender essa geopolítica mundial, é muito importante entender a geopolítica mundial, né, para a gente entender como que o mundo atual funciona hoje. Tá? Para começar, isso é interessante a gente entender alguns conceitos também, que parece que são sinônimos, mas não são. Quais conceitos são esses? Os conceitos de Estado, nação, território e país. Embora esses temas, esses nomes, essas palavras parecem sinônimos, parecem que têm o mesmo significado, mas não tem. Cada um tem um significado bem particular. Tá? Então, eu coloco para vocês todos os conceitos deles aí, para você ter no seu conteúdo, né? Eu pus o que é geopolítica, depois eu ponho os conceitos de Estado, nação, território e país. Aí vocês vão entender e ver que cada um deles é diferente, tá? Por exemplo, o Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente, né? É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país.
essa organização política, administrativa, jurídica, ela está organizada através daqueles três poderes, do poder legislativo, do executivo e do judiciário. Então, o Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Então, o poder legislativo, ele elabora as leis, o poder executivo coloca essas leis na prática e o poder judiciário faz cumprir as leis, faz com que garanta a execução dessas leis, ok? Para ser respeitado entre os demais, o Estado ele sempre busca a soberania. O que é a soberania? É o poder absoluto de ação legítima no âmbito político e jurídico de uma sociedade. Então isso é Estado. E a nação? A nação é a parte humana que está sobre aquele território, sobre aquele Estado. A nação é o coletivo humano com características comuns, com língua e religião. Por exemplo, no Brasil nós somos uma nação. Por quê? A gente fala a língua portuguesa, todo mundo fala português. Tem que falar, é a língua oficial. As nossas religiões são as religiões cristãs, que tem Cristo como o maior filósofo, e tem a religião católica como a religião oficial do Brasil, né? Tudo, mas as religiões nossas são cristãs. A gente tem a mesma cultura, né? A gente tem os mesmos objetivos, então nós somos uma nação. O território é a parte física, é onde você coloca o pé, né? É uma parte do espaço geográfico, é uma parte do mundo, né? O território, geralmente, ele tem os seus limites. Termina um território, começa outro. Nós estudamos isso no ano passado. Limites e fronteiras. Cada território termina, quando o território termina, começa o outro, nós temos limite ou fronteiras. Isso aí. Esses limites ou fronteiras pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser uma cordilheira, também pode ser uma rua, pode ser uma placa, né? E o país, né? Não, vou ainda terminando. O território também, ele pode ser no solo, na terra. O território é nas ilhas, por exemplo, o Brasil tem Ilha de Fernando de Noronha, é território brasileiro. E ele tem também o espaço aéreo, né? Para onde passam os aviões. Nenhum país pode invadir o espaço aéreo do outro. Por quê? Porque é território. Tá? E ele tem também o território marítimo, que são aquelas milhas que tem na plataforma continental do Brasil. Nenhum navio pode invadir o nosso espaço marítimo. Por quê? Porque ali é território também. Ok? E finalmente nós temos o país. O que é um país? O país é um território politicamente delimitado, certo? Com unidades políticas administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. Todo país tem a Constituição. O que é a Constituição? É a lei máxima de um país que organiza toda a vida em sociedade. Então, isso é um país, ok? E o que acontece, né? Os países do mundo são mais de 200, eles são organizados através de tratados e acordos, tá? Esses tratados e acordos, eles vão começar depois da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, vão perceber o seguinte: o mundo não pode ter mais guerra do nível de uma guerra mundial. Porque hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada, se a gente tiver uma terceira guerra mundial, é o fim da Terra, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, os países do mundo, os ganhadores da guerra, que no caso seria Estados Unidos, União Soviética, que hoje é a Rússia, né? A Inglaterra, a França, tudo, eles vão criar acordos, tratados e acordos no mundo que nós vamos chamar de relações bilaterais ou relações multilaterais. As relações bilaterais ocorrem entre estados. Geralmente são acordos comerciais, acordos sobre imigração, acordos sobre segurança internacional. Por exemplo, o Brasil tem um acordo entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai chamado de Mercosul. É um acordo bilateral. Então eles têm, por exemplo, algumas coisas em comum.
acordos de impostos comum para todo mundo, acordos em relação à imigração, acordos em relação à segurança de todos, ok? E nós temos as organizações, os acordos e os tratados multilaterais, né? Esses acordos multilaterais, aí sim, nesses acordos envolvem 3 ou mais estados, geralmente com obrigações por parte de todo mundo que adere a esses acordos, tá? Então, o que vai acontecer? Então, após a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito, né, armado da humanidade, acontece de 1939 a 1945, em diferentes locais do mundo, por exemplo, na Oceania, na Ásia, na África, na Europa. E os países vencedores, que foram os aliados, que foram esses que eu falei para vocês, Estados Unidos, China, Reino Unido, França, que é a Inglaterra, eles vão fazer alguns acordos, né? Eles vão estabelecer alguns valores fundamentais para garantir a ordem internacional. Tá? Quais acordos eles? Acordos relacionados com a manutenção da paz, com a proteção ao meio ambiente, com respeito aos direitos humanos, né? Então, para concretizar esses valores no mundo, eles vão criar as organizações multilaterais. E quais serão essas organizações multilaterais? Por exemplo, vão criar o Banco Mundial e o FMI em 1944. O que o Banco Mundial e o FMI, qual que é o objetivo deles? É fornecer empréstimos para os países com dificuldade financeira, principalmente no pós-guerra. Mas até hoje isso acontece no mundo, né? E para que isso aconteça, esses países ricos vão impor algumas condições para esses países pobres, para eles ter o dinheiro que eles precisam, certo? Por exemplo, controle da inflação, né? Despesas dos países, controle das despesas dos países, né? E é assim, o Banco Mundial e o FMI, eles têm os critérios próprios deles para disponibilizar esses recursos financeiros, ok? Então isso aí, o Banco Mundial e o FMI, ele estabeleceu os pilares para o atual sistema financeiro internacional, ok? FMI significa Fundo Monetário Internacional. Bom, depois, pensando na paz do mundo, né? Eles vão criar a ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Ela foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e tem como principal objetivo a manutenção da paz no mundo e a segurança internacional. Ela é formada por programas e fundos e agências. São 26 programas e fundos e agências vinculados de diversas formas. Eu coloquei aqui praticamente todas as agências e fundos da ONU para vocês ver, né, entender tudo. Por exemplo, ó, tem o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que eu acabei de falar. Uma que é muito legal, que é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Essa Organização Internacional do Trabalho, ela tem um cuidado enorme com o trabalho escravo no mundo, tá? Ela combate o trabalho escravo no mundo, né? Tem o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que ajuda os países pobres, né? Nós temos, por exemplo, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Tem também o UNICEF. O UNICEF é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Aqui no Brasil tem o Criança Esperança da Globo. Então, o Criança Esperança, eles arrecadam dinheiro e vai direto para uma conta do Unicef. Nós temos aqui no Brasil um representante do Unicef. Vários famosos já foram representando do Unicef. O Renato Aragão, se não me engano, o Ronaldo Fenômeno, né, Ronaldinho Gaúcho, acho que o próprio Neymar já passou por aí. São representantes do Unicef no Brasil. Então, esses órgãos, eles trabalham, por exemplo, para fazer ações no mundo para combater vários problemas que a humanidade passa, que os países passam. Fome, doença, alimentos, né? Assim, pesquisa para aumentar a produção de alimentos no mundo, para que menos pessoas passem fome, pesquisa de remédios contra a AIDS,
né? Agora, com certeza, eles estão tentando pesquisa para o coronavírus, para combater, né? Então, são vários órgãos que eu pus para vocês aqui e vocês vão ver aí, tá? Uma das principais funções da ONU é promover o progresso social e melhores condições de vida por meio de projetos, né? Então, por exemplo, eles fazem projetos para igualdade de gênero, para o desenvolvimento sustentável, ações humanitárias, missões de paz, principalmente na África, ok? E o que acontece? A ONU ela está organizada através de dois órgãos, que é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral é um espaço onde todos os países membros da ONU, que se eu não me engano são 193 países que fazem parte da ONU. Então, praticamente quase todos os países do mundo fazem parte da ONU, são associados à ONU, né? Então, a Assembleia Geral é um espaço onde todos esses países que fazem parte da ONU têm direito à voz e a voto, certo? E onde as resoluções devem ser aprovadas por uma maioria de 2/3. E a ONU também ela tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele já é mais restrito, né? O Conselho de Segurança é onde se decide tudo através de seus membros. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países. Mas tem 5 países que são permanentes, quer dizer, eles nunca vão sair. Quem são esses países? Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido, que é a Inglaterra. Esses cinco países, todas as ações que acontecem no mundo em relação à ONU, são eles que decidem. Se um deles falar não, o negócio não acontece, ok? Aí eu trago um mapa para vocês com os projetos desenvolvidos pela ONU. É um mapa de 2017, então é um mapa bastante recente. Vocês vão ver que eles estão com abaco, que são circunferências, mostrando aonde estão a maior parte dos projetos da ONU. Tá? Aí tem atividades para vocês fazer. Depois eu trago um texto falando sobre a questão de um projeto que eles têm na África com 16 mil pequenos agricultores para fornecer alimentos para as escolas. É um texto bastante interessante, bem recente também. Aí tem questões sobre o texto, ok? E, finalmente, eu tenho uma coluna da esquerda para a direita para você relacionar o que é Estado, o que é nação, o que é território, o que é país, o que é governo. Depois, o que é geopolítica. Depois, eu peguei a Unesco e Unicef para vocês falar quais são os objetivos dela. E, por fim, eu trago uma pesquisa, que são quais são os conflitos atuais da América e quais são os conflitos atuais no continente africano. Ok? É isso, meninos. Fiquem bem e até a próxima. Muito obrigado.